E o Estreia do Líder, ele começa, na verdade, em 2011, quando eu fui convidado para escrever num blog de uma revista da Editora Abril chamada Você S.A. E nesse blog eu comecei a semanalmente escrever, e a minha esposa, que é jornalista, ela falou, você precisa ter uma pauta para cada episódio. Então eu comecei a escrever pensando no aprender, no liderar, no ensinar e no transformar. Que como professor já há 30 anos, né, Fundação Dom Cabral, SPM, INSPER lá em São Paulo, eu comecei a perceber que essas 4 etapas facilitam um líder a melhorar e atuar melhor nessa transição, porque uma das maiores dificuldades que um profissional tem quando ele vira líder a primeira vez é que justamente ele foi promovido por algo que ele fazia muito bem, e agora ele não pode mais fazer isso. Então, se ele era vendedor, agora ele é gerente de vendas. E ele não vende mais, ele ajuda os caras a vender. Então, a ideia do livro foi, a partir dos textos do blog, eu percebi que eu havia esses 4 grandes temas, esses 4 grandes capítulos, e aí construí o livro que em 2017, 2018 eu publiquei. Legal, justamente, né, que eu queria... Eu comecei como professor no ano 2000, quando eu estava fazendo meu mestrado em Psicologia da Educação, eu já dava aula em pós-graduação em programas de liderança. Então, na essência, de quando a gente pensa no desenvolvimento de um líder, tudo começa pelo aprender sobre si e aprender sobre as pessoas. Liderança é um esporte de contato, né? Então, o início dessa caminhada do livro, o bloco Aprender mostra a necessidade que o líder tem, nesse primeiro movimento, de se conhecer e entender as diferenças entre as pessoas. Depois, na sequência, é necessário, no módulo Liderar, ele entender os fundamentos da liderança e como os diferentes estilos operam. Então, um banho de loja, vamos dizer assim, em relação ao que é um líder, os estilos e algumas ferramentas de gestão. Aí vem a parte 3, que é justamente nessa história da evolução do líder, ele precisa aprender a criar espaço para que as pessoas se desenvolvam. Então, aí vem o ensinar, né? Entender estilos de aprendizado, entender sobre vulnerabilidade, entender sobre estratégias para que as pessoas sejam mais protagonistas do seu próprio desenvolvimento. E, por último, transformar, que talvez traga a principal competência para um líder, que é a inteligência emocional, e a questão da clareza de propósito, né? Porque quando ele vira líder, esse aumento de responsabilidade não é diretamente proporcional ao aumento financeiro. Às vezes é 15%, 20%, e não é por isso que ele está fazendo. Ele está fazendo porque ele tem consciência do que ele vai alcançar um impacto maior nas pessoas que ele vai desenvolver, que ele vai atuar. Então, os 4 pilares foi a forma que, nas aulas e nos processos, eu percebi que faria mais sentido para esse desenvolvimento de um líder aprender, liderar, ensinar e transformar.